Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nós nessa manhã de domingo, mais uma vez, agora nessa ocasião estudando a lição de número 7, que traz a abordagem a respeito do imperativo da santidade. A nossa oração inicial é para que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estará acompanhando essa lição, estará durante o decorrer da aula de hoje meditando junto conosco na abordagem que queremos fazer de tudo quanto Deus tem colocado em nossos corações. O pastor que escreveu a lição foi muito feliz nessa colocação, nos chamando à questão da santidade. E o texto escolhido por ele é 1 Pedro 1, 13 a 23, onde nós leremos. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sede santo porque eu sou santo, é o que a palavra de Deus diz. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Pelo contrário, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos do amor por vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência e a verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse texto proposto pelo escritor da lição de número 7, ele traz a questão da santidade como algo de extrema importância, como algo extremamente necessário para a sobrevivência cristã nos dias no qual nós estamos vivendo. Se isso acontecia em momentos anteriores, no momento da igreja primitiva que tomava forma e caminhava sobre a terra, onde os problemas que eram enfrentados não se comparavam aos problemas que a igreja hoje, na atualidade, tem atravessado, hoje, muito mais, nós temos que pegar e atentar para a questão da santidade. Primeiro porque a santidade ela é todos os dias uma das ferramentas para que nós venhamos nos achegar a Deus. A palavra de Deus diz com muita propriedade que buscai a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível chegar-se a Deus se não tiver santificação, porque o pecado é ele quem faz separação entre nós e o nosso Deus. Se nós quisermos todos os dias andarmos em comunhão com Deus, precisamos todos os dias exercitar a nossa santidade, ou seja, o caminho da santificação. Nessa pequena introdução, a revista traz um fato muito interessante e muito curioso. O autor da lição, ele faz uma comparação e diz que seguir a Jesus e o pecado ao mesmo tempo é algo
impraticável, é uma coisa quase que impossível. E realmente é. Não se tem como servir a dois senhores, a Bíblia fala sobre isso. E da mesma forma, o crente não tem como servir a Jesus e viver na prática do pecado. Ou seja, se afeiçoando com o pecado diariamente. E vamos dizer, o pecado todos os dias ele tem tentado os crentes, tem tentado fazer com que nós venhamos nos separar de Cristo. E nós todos os dias fazemos essa colocação para as pessoas dizendo que nós precisamos todo dia exercitar a nossa santificação. A salvação é um ato, mas a santificação ele é um processo diário, processo de minutos, processo do dia, processo do mês, processo da semana. Nós devemos exercitar a nossa santidade, a nossa santificação, porque é isso que vai nos comparar com Cristo e fazer diferença entre nós e o mundo, porque nós somos uma carta lida por Deus. Quando as pessoas nos veem, independente se nós estamos usando um terno ou não, roupa comprida ou não, se estamos com a Bíblia na mão ou não, as pessoas, através da nossa santificação, sabem diferenciar se nós somos crentes, somos filhos de Deus ou não, pelo nosso hábito, pelo nosso jeito, pela nossa forma, porque a nossa fala há de nos denunciar. Então, o autor da lição, ele traz essa abordagem dizendo que seguir a Jesus e o pecado ao mesmo tempo é um ato impraticável. E eu volto a dizer que realmente é. Nós estamos vivendo uma época onde tudo e muitas outras coisas têm sido permitidas. O mundo tem dito que nós podemos servir a Cristo de qualquer jeito. E aí, quando nós olhamos para o padrão estabelecido pelo mundo, nós vemos até muitas pessoas no meio artístico, no meio cultural, enfim, em tantos outros lugares, dizendo que são cristãos. Mas quando a fala não coincide com a fala de um cristão, quando as atitudes não coincidem com as atitudes de um cristão, cujo comportamento muitas das vezes não são idênticos ao comportamento de um cristão. A pessoa pode até acreditar que naquele momento ele é um cristão de verdade, mas pelos frutos nós conheceremos a árvore. E isso é um fato para nós. Se somos cristãos, nós temos que dar bons frutos. Se somos cristãos, nós todos os dias devemos estar nos assemelhando a Cristo, para que as obras de Cristo venham aparecer através da nossa vida. Hoje, quando nós pensamos em servir a Deus, no nosso culto racional, o culto ele não é só praticado dentro da igreja. Pelo contrário, na igreja nós viemos adorar a Deus, mas o nosso culto ele é diário. Ele começou no primeiro momento do nosso dia, quando nós acordamos, quando nós damos graças a Deus por mais um dia, quando nós dedicamos a nossa família, os nossos bens, o que nós temos a Deus. Isso já é um primeiro ato de santidade, santificação durante o dia. Durante o nosso almoço, nós devemos dar graças a Deus pelo alimento, pelo café da tarde, e no final do nosso dia, ao retornarmos para casa, o irmão, a irmã, os filhos, os pais, quem retornou para o lar, deve dar graças a Deus pelo retorno. Isso também é um processo de santificação, de santidade, agradecendo a Deus porque Deus tem cuidado de nós. Entre o versículo 13 e 14, o escritor ele nos chama uma abordagem à santidade. E eu quero destacar algumas questões. A santidade é uma obrigação cristã. Não existe como pensar em cristianismo sem pensar em santidade. As duas coisas andam atreladas, andam juntas uma à outra. Ser crente é ser santo é ser cristão. Ou seja, para ser cristão nós precisamos andar em vida de santidade. É essencial para a nossa sobrevivência o ato da santidade, o ato da nossa santificação. Por isso que o autor vai dizer que ele é um imperativo. Ou seja, ele deve imperar dentro de nós, ele deve sobressair sobre os nossos dias a questão da santidade. Pessoas, quando olharem para mim, para o irmão, para a irmã, para o adolescente, para o jovem, para a criança que já tem uma certa consciência, devem entender que nós somos diferentes por conta de nos assemelharmos a Cristo. E isso se chama santidade. A santidade, ou seja, a santificação, ela faz com que nós venhamos resistir o diabo e, consequentemente, ele venha fugir de nós, que é um apelo que, inclusive, o apóstolo diz. Ele fala, olha, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Como é que se resiste ao diabo? Se santificando. Todos os dias caminhando com Cristo. Errou, peça perdão. Errou de novo, peça perdão. Cometeu algo que não é conduta de um cristão, peça perdão, se arrependa e comece a exercitar a santificação. Quando nós exercitamos a santidade, a nossa santificação, nós nos mantemos no caminho, nós nos mantemos no propósito pelo qual nós estamos aqui, porque nós somos chamados para um propósito e vivemos por um propósito. E quando nós nos santificamos, nós estamos dentro do caminho. Nós estamos andando segundo aquilo que Cristo designou para nós como igreja, como crentes, como igreja de Cristo que está aqui e que ora não estará mais aqui, estará reunida com Ele eternamente. A santidade, ela é a base de toda a nossa conduta moral, espiritual e, por que não dizer, social. Moral porque nós temos que ter um viver diário como cidadãos dos céus. Nós todos os dias precisamos nos comportar como tais. E isso pode ser na igreja, pode ser nas ruas, na nossa vizinhança, aonde você vai, numa padaria, no mercado, num ônibus, no metrô, no transporte de grande circulação. As pessoas têm que olhar para nós e ver que moralmente nós desenvolvemos características de cidadãos dos céus. Na nossa questão espiritual também, nós devemos alimentar o nosso espírito para que nós venhamos ser santos como Deus é santo. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós alimentamos o nosso espírito? Nos envolvendo com as coisas do reino, nos envolvendo com tudo quanto Deus tem separado e pretendido e colocado para nós. E como é que nós vivemos a santidade na nossa sociedade? É nós não andarmos segundo ao que a palavra de Deus diz em Salmos 1, não andar segundo o conselho dos ímpios, não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, antes ter a nossa fé, o nosso alicerce na lei do Senhor, e na lei do Senhor, que é a Bíblia, a palavra de Deus, nós meditarmos todos os dias, dia e noite. Ela tem que ser a nossa bússola. A palavra de Deus precisa ser a nossa bússola, ela precisa nos dirigir, ela precisa nos orientar, é ela quem nos dá rumo, é ela quem nos mostra o caminho aonde nós devemos seguir, é ela quem vai nos dar o norte para onde nós vamos com segurança, sem atravessar as situações mais improváveis que a vida tem colocado sobre nós. Mas nós sabemos também que o processo de santidade, o processo de santificação, ele exige um alto preço. Nós sabemos que a busca na santidade, ele não é barato. Não foi barato na cruz do Calvário, porque Cristo pagou um preço alto para que nós vivêssemos uma vida eterna com Ele. E quando Cristo pagou aquele preço alto na cruz do Calvário, não renunciando à cruz, mas indo para lá por questão de querer ir para lá, e não ser obrigado, ter aceito a cruz no nosso lugar, aquela cruz era minha, era de cada um de nós, mas Cristo se fez pecado em nosso lugar, não tendo pecado. E quando Cristo aceita, a partir dali, o seu sacrifício de morrer como sacrifício vivo, como Cordeiro Imaculado de Deus, nós passamos a ter direito de morar com Cristo eternamente, através do ato da nossa conversão. Mas, atrelado ao ato da conversão, nós temos também a santificação. A palavra de Deus diz: santificai-vos hoje, para que amanhã faça o Senhor maravilha no meio de vós. E a palavra de Deus ainda diz mais, que nós devemos nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos nos santificar, porque esse é um processo natural na vida do crente. Volto a dizer que a santificação é um processo que tem um preço alto a ser pago. Ou seja, por isso que nós precisamos valorizar a salvação. Alguém pagou um preço muito alto para que nós fôssemos salvos. Cristo pagou um preço muito alto. Não se tem como medir o tamanho daquele preço, a fortuna que poderia ser paga por aquele sacrifício. E aquele sacrifício, há quase 2000 anos atrás, nos possibilitou a morar com Deus eternamente, para a eternidade.
E esse valor está contido naquele sacrifício da cruz do Calvário. Por isso que se nós falamos que nós amamos a Deus, nós devemos viver em santidade. Nós devemos buscar a nossa santidade, a nossa santificação todos os dias. Porque a salvação outorgada na cruz do Calvário, ela não é mérito nosso. Pelo contrário, pela graça de Deus nós somos salvos por meio da nossa fé. Mas isso houve um preço a ser pago. Então, se nós hoje podemos fazer algo para alegrar o coração de Deus, é nos santificarmos, buscar a santidade todos os dias. Uma outra abordagem que o escritor faz, ele diz que a santidade tem um alto preço da salvação. Ou seja, a salvação, ela nos leva de volta para casa. Aqui, enquanto estamos vivendo, nós falamos que nós temos uma casa, nós temos um lar, mas casa e lar, de fato, é quando nós retornarmos para onde o Senhor preparou para nós, para as nossas moradas, porque antes de nós nascermos aqui, antes de nós ganharmos existência neste mundo, nós nascemos no coração de Deus. Nós nascemos antes de chegarmos aqui, nós nascemos pela vontade de Deus. E quando nós nascemos da vontade de Deus, a vontade de Deus para nós é uma única. Ela é somente uma. Que nós um dia retornemos para casa, retornemos para Ele. Eu entendo que muitas das vezes pessoas têm tido uma dificuldade muito grande, dado ao local onde estão inseridos como trabalho, aonde estão fazendo a sua faculdade, aonde estão fazendo a sua universidade, onde estão fazendo o ensino médio, ensino fundamental, porque o mundo não tem brincado de ser mundo. O mundo tem bombardeado o cristão, como não tem bombardeado a ninguém, mas o cristão tem sofrido as ações deste mundo. Eu percebo muito claramente isso no dia a dia, quando pessoas vêm conversar e dizer sobre as coisas que têm acontecido. Mas nós precisamos perseverar em oração e santificação. Porque à medida que nós vamos nos santificando, essas coisas que parecem tomar um volume muito grande, ser muito grandes, e parece que nós somos muito pequenos, é invertida. Nós começamos a crescer. E os problemas, as situações que tentam nos afastar de Deus começam a diminuir. Portanto, nós devemos buscar a nossa santificação todos os dias. A salvação é de graça, mas o preço foi caro. Nós precisamos, como crentes, ter todos os dias isso em consciência, em mente. Isso precisa estar fincado, alicerçado dentro de nós. Porque nós precisamos entender que a minha vida, para que eu tivesse vida e para que eu ganhasse o direito de morar com Cristo eternamente, foi pago um preço muito alto. Um preço de sangue na cruz do Calvário. E quando nós pensamos desta forma, nós valorizamos o sacrifício de Cristo. É preciso que todos os dias, seja na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na semana, no mês, no ano, de manhã, de tarde ou de noite, nós venhamos exercitar a nossa santificação e a nossa santidade. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Estamos caminhando para a conclusão de trazer para os irmãos algumas reflexões. Por que eu preciso ser santo? Por que eu preciso buscar a santidade? Primeiro, preciso buscar a santidade porque é um processo natural na vida do crente. Nós vivemos em meio a uma corrupção generalizada. Ao olhar para um lado ou para o outro, tudo que vemos é sujeira nesse mundo que nós estamos vivendo. O cristão vive no mundo, mas não pode se contaminar com a sujeira dele. Caminha na podridão do mundo distante de Deus, mas a partir do momento que é transformado por Cristo, o pecado algum deve se agarrar a ele. Não é porque estamos no mundo que devemos viver como o mundo. O barco é feito para estar na água, mas a água no barco pode fazê-lo afundar. Estamos aqui para fazer diferença. É o imperativo da santidade. Que nós venhamos a meditar nessas questões. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. Os santos fazem todos os dias mortificar o pecado dentro de si.
E para uma conclusão, para um entendimento melhor, eu gosto sempre de dizer que aquilo que eu alimento é o que mais prevalece. Se eu alimentar a minha carne, prevalece carne. Se eu alimentar o meu espírito, prevalece o meu espírito. Então nós precisamos fazer com que a nossa carne todos os dias venha morrer. E como é que nós fazemos isso? Alimentando o nosso espírito. Como é que nós fazemos isso? Fazendo com que Cristo todos os dias preencha os espaços que nós temos dentro do nosso dia a dia. Ao entrar pela porta da sua faculdade, fale para Cristo, entre comigo, Senhor. Ao chegar em casa, fale assim, muito obrigado, Senhor, porque me trouxe para casa. Ao sair da sua casa, diga, Senhor, venha comigo, vamos comigo para o meu local de trabalho. Chegar no seu local de trabalho, agradeça a Deus pelo teu emprego, pelo teu trabalho. Ainda que o ambiente seja permeado de pessoas que não são crentes, que talvez não vão entender o seu procedimento. Mas nós estamos aqui para influenciar e não sermos influenciados. Para pensarmos e agirmos. Nós precisamos refletir no fato de que, se você é chamado para uma vida santa, uma busca contínua para ter vitória sobre o pecado, você precisa fazer esse exercício. Desenvolva a consciência de que o padrão que Deus requer de você se baseia no próprio caráter santo dele. E por último, a santidade é para ser vivida em meio ao pecado, com a graça que não se mancha no lodo. E a graça vai capacitá-lo para isso, notadamente, no expressar amor para com as pessoas. Quando nós vivemos a santificação, algumas coisas dentro de nós vão aparecer por naturalidade. Quando nós vivemos uma vida de santidade, algumas coisas vão aflorar de dentro de nós por naturalidade. O nosso jeito muda a nossa forma de enxergar as adversidades, muda a nossa forma de passar pela tempestade, muda a nossa forma de sermos pressionados para ter que cedermos, porque não cederemos, porque alimentamos o nosso espírito. Nós precisamos todos os dias refletir que a salvação é um ato, mas a santificação é processo. Que todos os dias nós venhamos estar envolvidos dentro desse processo de santificação, porque nós somos daquele povo que obedece e queremos ver Cristo, queremos ver a Deus. Que Deus abençoe a sua semana, o seu dia, o seu mês, os anos que nós teremos pela frente. Que o Senhor Jesus abençoe e te guarde a você e a toda a sua casa. Em nome de Jesus, amém.